Queridos irmãos, aos internautas também, boa noite. Que a paz esteja com todos. Elevamo-nos em pensamento a Deus e a Jesus para o início das nossas atividades de hoje. Um dia o Mestre falou: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E hoje, Senhor, aqui nos encontramos. Alivia-nos as ansiedades, as nossas dores, as nossas aflições. Sedimenta a nossa fé e a nossa confiança, Senhor, num porvir melhor. Que possamos sentir a liberdade de estarmos contigo, de desfrutarmos da tua bondade e do teu imenso amor. Ampara aqueles que sofrem nas casas, nos hospitais, em todos os segmentos do universo, e dai-nos a compreensão e o entendimento dos teus ensinamentos. Que tua luz divina se faça resplandecente em todos os corações. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. O tema é livre-arbítrio. Sabemos que nós todos fomos criados simples e ignorantes, com destinos à perfeição não total, porque a perfeição total só pertence a Deus. Mas para falar de livre-arbítrio é necessário que nós também falamos de liberdade. E nós, homens, temos o hábito de dizer que somos livres. E alguns acham que tudo lhe é permitido e tudo fazem, como se nós não fôssemos criados por alguém e não devêssemos a esse alguém o respeito diante das suas leis incondicionais. E o homem complica-se quando utiliza mal a sua liberdade. Porque quando ele utiliza mal a sua liberdade, ele foge da grande responsabilidade. E por isso, o homem sofre porque não entende e não percebe que ele é o construtor da sua vida. O que acontece hoje são consequências do ontem. E se não são consequências do agora, são consequências do passado. Por isso nós, simples como nascemos, como viemos ao mundo, precisávamos de muitas reencarnações, de muitas passagens por este mundo, para que aos poucos pudéssemos ir adquirindo condições necessárias de desenvolver as nossas capacidades e administrando as liberdades que nos eram concedidas à medida do nosso avanço evolutivo. Nós começamos a ter as primeiras noções do livre-arbítrio, porque no princípio nós éramos bem mais instintivos. Ainda hoje conservamos o instinto. Se alguém jogar alguma coisa em direção a nossos olhos, nós fechamos os olhos. Se nós sentirmos qualquer barulho forte ou coisa, a gente fecha os olhos. Isso instintivamente é de cada um de nós ainda. Até às vezes, por uma agressão, por qualquer coisa que assusta, nós levamos as mãos protegendo o rosto, instintivamente. E isso tem levado muitos irmãos a desencarnarem, porque muitas vezes alguém chega com uma arma para assaltá-los, a pessoa se assusta, levanta os braços rápido, e aquele que está com a arma acha que
a pessoa vai reagir e acaba, então, tomando uma atitude infeliz, utilizando mal o seu livre-arbítrio, cometendo uma ação que vai gerar uma reação contra a lei maior, a lei de Deus. Ainda agora, também contra a lei dos homens, porque a lei dos homens também não é conivente com essas atitudes agressivas, nocivas. Então o homem depende muito dos seus atos e de suas ações, do seu livre pensamento, da sua liberdade de agir e reagir. O homem não tem a liberdade absoluta, porque a liberdade de cada um de nós termina quando começa do outro que está ao nosso lado. Nós só temos liberdade absoluta no pensamento. Qualquer um de nós pode utilizar o pensamento como lhe prover, como quiser, mas cuidado com o que pensa. Porque cada um de nós também sofre a influência dos espíritos. Desde o princípio, Deus colocou espíritos superiores a nós para nos auxiliar, para nos orientar, para nos intuir o bom segmento que deveríamos todos ir naquela direção. Mas ele não pôs um espírito superior impositivo, que obriga-nos a atitudes. Não, ele pôs espíritos superiores, mas que só nos intui, mas que não nos obriga. Quem nos obriga a tomar decisões contraditórias são espíritos inferiores, semelhantes a nós. E esses espíritos são atraídos pela nossa força mental. E eles interferem, sim, no nosso livre-arbítrio, porque eles compartilham das ideias que nós também alimentamos. E a gente tem o hábito de dizer que as pessoas são, às vezes, agressivas, porque o pai era agressivo, o tio matou um, sei lá. Não tem nada a ver estas questões com a agressividade de ninguém. Porque não é o corpo que é agressivo. Quem é agressivo é o espírito que habita aquele corpo. Isso é interessante que a gente saiba. Muitas vezes, mas é por causa do pai dele, do tio dele, é parecido. As aparências são porque uns atraem os outros por semelhança, por atitudes, mas não porque o pai e a mãe participam da criatura com o corpo físico, a matéria. Mas nós somos espíritos. Então, a agressividade é do espírito, não do corpo. O corpo não interfere nesse aspecto. Ele influi no espírito? Influi, mas não é o culpado. O culpado da ação malévola, o boa, é o espírito, não o corpo. Então, nós temos que entender essas questões, porque muitas vezes a gente comete atos injustos quando se propõe a fazer uma análise de uma determinada pessoa. E às vezes aquela pessoa tem um sentimento muito mais nobre do que aqueles que se prejulgam superiores a ele. As ações dele no bem, ele utiliza o livre-arbítrio dele para o bem. Ele tem a noção da liberdade. Ele utiliza com responsabilidade, com o senso moral, com a ética dos princípios que regem as leis dos bons hábitos e dos bons costumes. O que nós, hoje,
e não só hoje, viemos já desde o princípio dos tempos sofrendo, porque nós não conseguimos manter a estabilidade ética moral de comportamentos bons e dignos que façam que nós possamos partilhar de um mundo melhor. Somos aptos a ver erros alheios e imperfeitos de suas autoanálises. E o direito da escolha passa por uma autoanálise de cada um de nós. Eu tenho a obrigação moral de me autoavaliar, de me autoanalisar. Eu posso ser uma pessoa que alguém pode me ofender, posso ter instinto, vontade de agredi-la, mas eu tenho que ter o domínio de não fazer, porque sei que isto não posso mais fazer, não devo exercitar isto. Mas se eu me deixar envolver e agredir, e depois me dar conta que eu já sabia que eu não podia agredir, por que eu não me controlo? É porque eu sou influenciado, e eu me permito a influenciação. Aí eu atribuo a culpa do ato que eu não consegui porque não quis, e é bom que se saiba, e deixei que extravasasse uma agressividade, uma violência desnecessária, que às vezes tem consequências lamentáveis por longas encarnações, de comprometimentos terríveis, aonde assoberbados ódios, rancores e mágoas se perpetuam através das reencarnações. Porque eu não soube controlar a minha agressividade, a minha violência, permitir a influência. Então, quando eu quero, eu estimulo a minha vontade para o outro sentimento. Quem é dono do corpo físico que eu uso, sou eu. A influência, ela só é permitida quando eu a aceito. E mesma coisa, a influência dos bons espíritos, do anjo da guarda, que se chama. É um espírito superior que sempre está disposto a nos auxiliar. Tanto é verdade que a gente faz coisas sabendo que não deveria fazer. Mas a satisfação do momento, o prazer, essas coisas, nós deixamos que aquilo aconteça. Como se ninguém tivesse percebendo. E nós nos comprometemos. Nós deixamos desse momento, de usufruir de um momento onde essa aprovação poderia ser aprovado, mas nós deixamos nos iludir e somos reprovados. E em vez de nos libertarmos daquele mal que está em nós, porque nós agíamos assim no passado, nós nos permitimos novamente no mesmo erro, na mesma equivalência desse engano. E isso gera-nos futuramente o sofrimento. E a gente, às vezes, se questiona o porquê de certas ocasiões, de certas coisas que estamos vivenciando. E culpamos, evidentemente, alguém, menos a nós. Por isso, tenhamos que ter sempre muito cuidado, porque as nossas ações são, elas automaticamente, elas são aquelas que formatam a nossa existência do amanhã. Então, a liberdade de agir, de pensar, de fazer, ela também gera a ação e a reação. Então, nós temos que saber como vamos agir. Mas a gente tem desde sempre a liberdade do livre-arbítrio de fazer? Não, não temos. Isso vai progredindo à medida do nosso conhecimento, do nosso propósito de libertação, de evolução, de aprendizado, de esclarecimento. Pode ver que pessoas que estudam, se preparam, elas têm um grau elevado intelectualmente, mas muitas delas
tem muito abaixo o grau moral. Elas são capazes de coisas que até elas se assombrariam e se assombrarão quando as suas consciências as acusarem. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, fala da importância da nossa consciência. É onde fica registrado todas as ações das nossas existências. E elas serão relembradas por nós, até agora, quanto no futuro, quando já estivermos no mundo espiritual. E essa consciência, ela é tão ampla, tão verdadeira, que não há como fugir dela. Não há como se fugir dela. Ela é um espelho aonde reflete a nossa real imagem, a nossa real atividade no bem ou no mal. Os cuidados que temos que ter é a autovigilância das nossas ações. É arrependermos-nos dos erros enquanto estamos a caminho, conforme Jesus mencionou num dos tantos ensinamentos que ele teve quando aqui esteve na terra. Não vá lá antes de qualquer coisa ofertar a Deus, ou jurar a Deus fidelidade, reconcilia-te com teu irmão. Suplica a ele o perdão pelo ato indigno que fizemos. E isso tudo também está incluído na família, no nosso dia a dia das nossas existências. E muitas vezes ficamos sem saber o que fazer com certas acusações que surgem no grupo familiar. E a gente vê que muitas vezes aquele que mais acusa é o que mais deve, porque ele não se autoavalia, ele não consegue ainda ter uma humildade, um sentimento de cristão evangelizado, aonde ele se compromete de se autoavaliar, de ver se as suas ações não são muito agressivas, não são muito mal colocadas, e que gera nas outras pessoas reações que comprometem o convívio do lar. Por isso a dificuldade da convivência. Porque sabemos também que no lar estão os grandes desafetos, muitas vezes, das nossas reencarnações passadas, aonde nós, muitas vezes, cometemos atos indignos com aqueles que hoje compartilham conosco da mesma mesa e comem do mesmo pão. Porque agimos inadequadamente lá. E hoje alguns temos dificuldades de manter um nível de compreensão, de amor e de fraternidade. E isso faz com que nós desenvolvamos cada vez mais em nós os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aonde o Cristo manda ser tolerante, perdoar e ter entendimento para com aqueles que ainda não compreenderam, não perceberam. Então, cada ação nossa é relacionada com aquela liberdade que a gente se extenua muitas vezes e até se excede nos atos, porque diz que eu sou livre e eu faço porque eu quero, eu me responsabilizo. Só que a responsabilidade está relacionada com o senso ético-moral também. Não aquela irresponsabilidade onde se faz a ação, né, consciente de que ela é indigna, e depois se volta a pedir perdão, e logo, logo se faz a mesma ação, porque se deixa dominar. Então, essa pessoa ela tem que ter autovigilância, fazer um tratamento que necessário é, para que possamos, aos poucos, trilhar um novo patamar de vida. Todos nós temos a oportunidade
das nossas mudanças e das nossas transformações. Nós somos criaturas como crianças. Deus está sempre nos vigiando, sempre nos orientando, sempre nos dando novas oportunidades para que possamos utilizar bem todas as oportunidades que nos são concedidas. Mas nós, muitas vezes, optamos por os sentimentos negativos. Nós não partilhamos dos sentimentos do perdão, da tolerância, da compreensão. Nós odiamos certas pessoas. Nós desfrutamos o sentimento sempre agindo com um pessimismo. E quando nós somos pessimistas, nós atraímos criaturas de igual teor, que começam a nos ativar esse sentimento com muito mais força. Então, quando a gente se sente que está sendo importunado, a gente tem que orar, tem que procurar o atendimento fraterno, tem que procurar os recursos que hoje todos nós possuímos, de autoajuda, de compreensão, para que não utilizamos mal o livre-arbítrio, esse direito que cada um tem de ação e de reação, de ir e vir. Qualquer um pode fazer o que bem entender, mas nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo foi muito inteligente quando disse: tudo me é lícito e tudo me é possível, mas nem eu posso fazer certas coisas. Quer dizer, ele não podia fazer certas coisas, nós também temos que ter essa consciência. Tudo eu posso, nem tudo. Nem tudo. A nossa ação termina quando começa a do outro. O que a gente nota é que muitas vezes falta esse conceito de respeito para com aquele que compartilha do nosso lado. Nós não ouvimos e não aceitamos a opinião. E aí nós nos violentamos em raiva e ódio e muitas vezes agredimos. Porque ele não concorda conosco. Ele discorda da pessoa. E muitas vezes a gente odeia a pessoa, porque aquela pessoa é capaz de sempre estar, diz, mas não é possível, não é assim, não faz assim. Então a gente odeia, mas aquela pessoa é a única pessoa boa que está ao lado dele, que está justamente para diverti-lo da ação maléfica que ele vai praticar. Isso é muito comum, principalmente na família. Nós temos muitos amigos, muitas pessoas, muitos familiares, que adoram uma fofoca. Mas adoram. Tu fala com algumas pessoas, ela passa o dia inteiro falando da vida dos outros. Não dá uma trégua. E te conta 10 vezes o mesmo assunto. Até que o momento diz, não dá para parar um pouquinho? Segura. Vamos conversar outra coisa. Aí ela desperta o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, se ofende, se deprime, agride. E isto é a influência que se permite sobre ela. É ela, o espírito dela, que age desta maneira. E a gente diz, mas a tua mãe era assim, o teu pai era assim, o teu tio era assim. Não tem nada a ver, os coitados. É o espírito que é assim, aquela criatura que está utilizando aquele corpo, é que está dessa forma. Ela não consegue ainda fazer bom uso das faculdades que Deus lhe concede. Por isso ela se compromete com a bondade divina e com o amor de Deus. Esses cuidados nós temos que ter, porque senão nós sofreremos muitas consequências disso. Na questão 844, Livros dos Espíritos, pergunta, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E os Espíritos respondem, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com sua idade. Reclama a criança a aplicação do seu livre-arbítrio e aquilo que lhe é necessário. Então, nós somos semelhantes às crianças. Deus vai dosando a nossa liberdade de ação.
À medida que o nosso processo evolutivo de inteligência, de conhecimento, vai melhorando, nós vamos tendo mais percepção das coisas divinas. Nós passamos a compreender com mais inteligência, com mais facilidade, utilizando melhor o nosso livre-arbítrio e executando melhor as ações no bem. Às vezes a gente sabe que ninguém solta uma criança para a rua essa hora, esperando que ele vai saber o que fazer. Mas dentro da orientação, da capacidade dele, você orienta, ele faz. É a mesma coisa que um animal, um cachorro. Você cria um animal e ensina ele não correr as lebres. E bate nele para não correr as lebres. Solta ele num campo, ele sai atrás da lebre e se lembra que ele vai apanhar. Ele vai até um ponto e para. E obedece ao teu comando, porque sabe que ele vai ser agredido. Ele percebe o instinto de agressão. E nós não somos animais, somos seres inteligentes da criação. Então, hoje, o nosso processo evolutivo mudou tanto que a gente sempre fala assim, no meu tempo o pai me batia, a mãe me batia, todo mundo batia em todo mundo. Todo mundo dizia apelido, todo mundo não era nada. Hoje não pode mais. Hoje você não bate nas crianças, não ensina as crianças, porque as crianças não aceitam. A lei dos homens também não aceita. E isso é um princípio da evolução. É melhor ou é pior? Cada um de nós é responsável por aquele que está sobre sua responsabilidade e seu convívio. Se ele não souber conduzi-los, com certeza ele receberá as ações e reações daquela criatura. E perante as leis divinas, ela se compromete ou se liberta. Por isso, o cuidado que cada um de nós temos que ter com aquele núcleo que está conosco, que convive conosco, que compartilha conosco, que utilizamos de comum acordo as nossas ações no bem ou no mal. Somos livres? Somos relativamente livres. Mas as orientações e os esclarecimentos e as formatações compete sim a responsabilidade da família. Por isso as crianças de hoje são educadas diferentes. Porque não há necessidade da agressividade, mas do diálogo, da postura ética, da moral. Por isso o exemplo e a responsabilidade daqueles que estão na competência é de mera importância. Influi no meio e na sociedade em que vivemos. Então, cada um de nós sempre será responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos, pela forma de ser livre, ética ou moralmente. As leis de Deus são imutáveis, são para todos e não há como fugi-las delas, porque são registradas na consciência de cada um de nós. E ela, um dia, fará com que nós possamos nos recordar e nos lembrar de qual foi o melhor caminho a seguir. E a doutrina espírita sabe disso, esclarece e diz que cada um de nós será dado segundo as suas obras. Ser livre, ser liberdade, é muito bom. Quando se está com Jesus, se está com amor e com a caridade no coração. Sejamos, então, cristãos. Amamo-nos uns aos outros e utilizamos o nosso direito de escolha para amarmos o nosso irmão, o nosso próximo, e para perdoarmos os nossos inimigos, conforme aviso e ensinamento do Divino Mestre Jesus. Que a paz esteja com todos. Oramos nesse momento, faremos também algumas irradiações. Aquelas pessoas que estão com necessidades, podem clamar a Deus ajuda, que o Pai de bondade e a misericórdia e os mentores iluminados que compõem a corrente espiritual dessa entidade sempre estão aptos a nos auxiliar. Obrigado, Pai bondoso,
por tudo que tens nos concedido. Obrigado, Senhor, por nos dar o livre-arbítrio, o direito da escolha, para que cada um de nós não seja semelhante a um robô, direcionado segundo aquela vontade, sem estímulo, sem ânimo, que a vontade de ser os melhores, de transformarmos em criaturas do bem, permaneça latente em cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, as nossas imperfeições, que ainda são tantas, Senhor. Mas permita-nos que possamos tomar as decisões corretas, dignas, amando-nos e perdoando-nos a cada instante. Ampara aqueles que sofrem nas casas, nos hospitais, em todos os segmentos, aqueles que partiram para o mundo maior e ainda não perceberam e não compreenderam a tua luz, a tua bondade. Ilumina os familiares, amigos, todos aqueles, Senhor, que de uma forma ou de outra compartilham da nossa convivência, aqueles que ainda estão por aí perdidos, sem compreenderem, abandonados de si próprios, possam ter uma crise consciencial e encontrarem novamente o teu caminho da paz e do divino amor. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, damos por